Senhor presidente Paulo Rocha, eu quero aqui saudá-lo, nós que estivemos a semana passada lá no seu estado, acompanhado do senador Blairo Maggi, eu como ministro da Agricultura. Lá estivemos em uma grande romaria, passando pelo estado do Amazonas, fomos a Manaus, onde foi entregue a certificação de um estado livre de febre aftosa com vacinação. Da mesma forma, fomos a Belém do Pará, onde fomos muito bem recebidos, e depois a Macapá, no estado do Amapá. A gente percebe quanto aqueles estados estão desenvolvendo, em especial o seu estado. O estado do Pará tem um grande potencial agropecuário, mas principalmente a agricultura, agora com os portos do Arco Norte. E eu sempre tenho dito aqui que a solução do Pará é a solução de Mato Grosso, assim como também a solução de Mato Grosso ela acaba sendo do Pará, porque a produção nossa ela é escoada via BR-158, passando pelo Pará, que concluímos aquela estrada no Mato Grosso, a ligação de Vila Rica até o estado do Pará. O Pará já tinha aquele asfalto pronto há muito tempo. E agora concluímos também a 163 e estamos trabalhando em conjunto. Vossa Excelência é um competente, um trabalhador nesta área, buscando melhorar a infraestrutura do seu estado. Então, a conclusão da BR-163, também no Pará, é uma necessidade para Mato Grosso. Por isso, esse trabalho nosso aqui, conjunto. E eu quero aqui também registrar, senhor presidente, que está aqui conosco, na tribuna, o meu companheiro do Mato Grosso, José Antônio de Ávila, ele que foi ex-deputado federal de Mato Grosso, e também ex-presidente da FAMATO, que é a Federação Mato Grossense da Agricultura. Ele que é nascido lá em Barretos e foi um dos precursores praticamente dessa área da organização social do sistema produtivo do estado de Mato Grosso. Eu tive a oportunidade, juntamente com o Zeca Dávila, de soerguermos a exposição agropecuária de Rondonópolis. Eu ainda logo depois de formado, montei o meu pequeno negócio, a Agroboi, negócio de produtos agropecuários, e o Zeca Dávila, como fazendeiro pecuarista tradicional, foi uma pessoa que me ajudou muito, e eu, como presidente da Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis, tivemos esse trabalho conjunto. E aí fizemos essa exposição agropecuária ainda lá no Parque de Exposição, na Vila Operária, com infraestrutura muito pequena, mas um grande evento. E aí o Zeca Dávila me substituiu e depois, com a Acrimate, ele acabou, junto com toda a sua diretoria, com todos nós, fazendo um trabalho para a construção do novo Parque de Exposição de Rondonópolis. E o novo Parque de Exposição, com a ajuda importante do ex-deputado à época, ex-governador, Vilmar Pérez de Farias, que fez uma doação expressiva do governo do estado, junto com a venda do antigo parque também, conseguiu se fazer construindo os parques mais modernos do Brasil. É importante dizer que o Zeca Dávila, com o doutor José Antônio, saíram visitando o Brasil, conhecendo os parques de exposições que existiam no Brasil, exatamente para, através da experiência daqueles parques existentes, construir um parque moderno. E foi o que resultou, e hoje Rondonópolis, sem dúvida, tem os maiores eventos do Brasil, lá no nosso parque Vilmar Pérez de Faria, e o Tadersal, inclusive com o nome do pai do Zeca Dávila, que eu quero aqui também render as minhas homenagens. E eu quero aqui também tratar, senhor presidente, falar que um dos projetos mais importantes para Mato Grosso nesse final de ano deverá ser apreciado agora nessa terça-feira, aqui pelo Senado. Trata-se da autorização para a liberação de 1,9 bilhão do auxílio financeiro de fomento às exportações, o FEX, que é devido pela União aos estados e municípios exportadores de produtos primários e também semi-elaborados. Do total a ser disponibilizado, Mato Grosso é o que mais recebe. Mato Grosso recebe aproximadamente 26%, chegando quase a 500 milhões de reais, 496 milhões de reais, sendo que 125 milhões vão diretamente para os 141 municípios. Portanto, é muito importante para o Estado, para o governo do Estado, que nesse momento passa por muitas dificuldades, com salário atrasado, com contas, várias outras contas atrasadas. E por isso nós fizemos e estamos trabalhando aqui o pedido de urgência. Já falamos várias vezes com o senador
Eunício, e que nos prometeu. Por isso, estamos ainda acabando de coletar as assinaturas dos líderes. Como líder do bloco moderador, eu estou encabeçando essa lista de líderes exatamente para que a gente possa ter aqui no plenário a votação em regime de urgência. Mas o projeto, é bom dizer, que já chegou aqui na casa, na sexta-feira, onde ele recebeu a numeração, e na própria sexta-feira já fizemos o relatório lá na Comissão de Assuntos Econômicos, para que ele pudesse entrar na pauta amanhã, terça-feira, já que a comissão se reúne uma vez por semana, para que ele já pudesse entrar na pauta e, quem sabe, amanhã a gente poder votar lá na Comissão de Assuntos Econômicos e depois vir aqui para o plenário. Esse pedido de urgência para a tramitação e votação da matéria, como eu já disse aqui, ele traz com isso a garantia de que o projeto entrará em pauta de votação assim que chegar no plenário, o que deve acontecer após essa votação que eu acabei de dizer. É uma boa notícia para Mato Grosso. A liberação do FEX representa um alívio ao governo do Estado de Mato Grosso e também aos municípios, de forma que possam quitar compromissos de final de ano. Mato Grosso é o estado que tem o maior valor a ser recebido entre os estados exportadores de produtos primários e semi-elaborados. Como relator designado aqui no Senado, quero informar, mais uma vez, que a nossa luta de falar com os companheiros senadores, principalmente lá na CAI amanhã, para que dê quórum, é que a nossa disposição é exatamente de votar isso para ajudar os prefeitos e municípios do Brasil, mas em especial de Mato Grosso. Por isso, tenho apelado aos senadores e aos líderes partidários para que possamos priorizar a votação desse projeto, mostrando a importância da liberação dos recursos do FEX aos estados que abrem mão de cobrar impostos para garantir competitividade nas exportações, que é através da Lei Candir. Senhor presidente, apesar da melhoria da arrecadação, o que nos leva a certos questionamentos sobre o destino das receitas, o fato é que Mato Grosso está vivendo uma situação crítica. Há dificuldades na gestão. Hospitais públicos e filantrópicos passaram praticamente todo o ano paralisando os atendimentos. Os duodécimos dos poderes também estão irregulares. Isso é muito ruim, especialmente para um estado que tem aumentado a arrecadação a todo ano. O projeto que libera o FEX havia sido aprovado na última quarta-feira à noite pela Câmara dos Deputados. Lá, ele foi relatado pelo deputado Fábio Garcia, a quem cumprimento, em nome de toda a bancada de Mato Grosso, pelo esforço para fazer o projeto entrar em votação. E aí, quero registrar também o deputado Rodrigo Maia, e como todos os deputados que lá estiveram para votar, de forma que em menos de uma semana esperamos concluir o processo legislativo. Nosso objetivo é permitir que o governo receba a autorização, sancione o projeto e disponibilize os recursos aos estados e municípios o mais rapidamente possível, para que o governo ou os governos e as prefeituras possam quitar seus compromissos no final de ano. Há outros estados que também não podem prescindir desses recursos. Cito aqui o estado de Goiás, nosso vizinho, que tem um perfil econômico muito parecido com o estado de Mato Grosso. E aqui quero fazer uma referência muito especial à senadora Lúcia Vânia, que tem dedicado grande parte do seu mandato a buscar uma solução para a questão das exportações e a receita do seu estado e, claro, de todos os estados produtores. Não tenho medo de errar ao dizer que a senadora Lúcia Vânia, por tudo que a gente conversa, por tudo que acompanhamos em seu trabalho aqui no Senado, é digna de respeito do povo goianense. O relatório que já apresentei para o projeto de lei que libera o FEX aos estados como o meu, e da senadora Lúcia Vânia, do senador Flecha Ribeiro, no Pará, assim como também dos senadores Moca e o Pedro Chaves e a Simone Tebet, lá do Mato Grosso do Sul, do senador Anastasia, de Minas Gerais, Ana Amélia e Paulo Paim e Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, entre tantas bancadas, representa a mais profunda demonstração de preocupação com este momento crucial pelo qual vive as administrações, cujos reflexos acabam recaindo diretamente no cidadão. Por isso, estamos trabalhando para dar solução
a questão do FEX, notadamente das compensações que os estados e municípios têm direito. E quando falamos de direito dos estados e municípios, falamos em direito aos cidadãos. E aí, senhor presidente, quero dizer que também, como presidente da comissão mista do Congresso Nacional para a regulamentação da Lei Candir, exatamente para que a gente possa ter um fundo de compensação que seja que represente um pouco mais a realidade. Porque hoje essa compensação ela é muito aquém daquilo que é de direito dos estados e municípios, principalmente no caso dos estados que são os campeões de produção, exportadores, como é o caso do Mato Grosso. Somos um estado que ainda jovem, um estado em abertura, um estado que de novas fronteiras agrícolas, e precisamos muito desses recursos, principalmente para os investimentos na nossa infraestrutura. Tenho dito e repetido aqui, nós estamos no centro do Brasil, no centro da América do Sul, um estado de 900 mil quilômetros quadrados, uma população pequena ainda, mas um estado que tem cumprido com esse papel de ser o grande produtor dos alimentos para o Brasil e para o mundo. Então, por isso é extremamente importante que a gente possa regulamentar aquilo que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, que o Congresso Nacional faça essa regulamentação, caso contrário, caberá ao Tribunal de Contas da União. Isso seria, mais uma vez, uma omissão por parte do Congresso Nacional no seu papel de legislar. Por isso estamos trabalhando, já fizemos muitas audiências públicas, visitando muitos estados brasileiros, Rio Grande do Sul, já tivemos no Rio de Janeiro, Goiás, e queremos trabalhar esse próximo ano para que a gente possa, então, ter esta regulamentação concluída. Quero aqui também falar, senhor presidente, e registrar que na semana passada estive naquela que considero uma das mais importantes cidades e também um dos eventos mais importantes que já participei, que é a cidade e região de Cáceres, lá no meu estado, Mato Grosso. Na pauta dos debates, 3 projetos que devem alavancar o desenvolvimento da região e considero de fundamental importância que todos eles sejam discutidos e acompanhados pela sociedade local. De tamanha importância que a sociedade cacerense e da região não deixou de comparecer. Estavam lá vários prefeitos, lideranças empresariais, clubes de serviços, boa parte da representação da sociedade. Juntamente conosco esteve lá presente o diretor de infraestrutura do DENIT, Dr. Luiz Antônio Garcia, também o superintendente do DENIT Mato Grosso, Dr. Orlando Fonaia, ainda o diretor de infraestrutura aquaviária do DENIT, o Dr. Eric Moura, presente também o diretor de engenharia do DENIT Mato Grosso, Laércio Pina, acompanhando conosco, aliás, nós, e exatamente liderado também pelo deputado Ezequiel Fonseca, ele que é da região de Cáceres e que tem feito um trabalho em conjunto comigo e que foi praticamente quem organizou esta reunião. Lá estava presente também o prefeito de Pontes e Lacerda, que é o Alcino Pereira Barcelos, o Emerson Prata, que é o prefeito de Salto do Céu, Adilson Reis, que é do Instituto Histórico e Geográfico de Cáceres, professor Domingos, presidente da Câmara de Cáceres, Pedro Lacerda, presidente da ZPES, e aqui eu quero fazer uma minha homenagem também ao Márcio Lacerda, que como senador da República, como político, foi sempre uma pessoa que trabalhou muito para que essa ZPE pudesse ser uma realidade e sempre trabalhou pela região. Fomos visitar lá a Fazenda Grandene, e aí, eu quero aqui também, várias outras pessoas lá estiveram, então eu fico em nome desses aqui, registrado a todos que lá estiveram. Bom, eu quero dizer, senhor presidente, da importância que representa esse ato, porque lá nós fomos visitar, nesta região, a ligação de Cáceres com Santo Antônio das Lendas. Esta é a região onde precisa ser feito o asfaltamento. Lá praticamente, Zé Cadáver, é uma estrada de um trieiro. E lá nós estivemos exatamente para fazer a implantação da estrada, vistoriar as obras, fruto de uma emenda que fizemos no orçamento o ano passado, eu e o deputado Ezequiel. Os recursos foram liberados, foi contratada a empresa e a empresa está trabalhando em ritmo bastante acelerado. Então, além de ver a implantação da estrada, também já pudemos discutir a questão da navegação, e aí o doutor Eric foi lá, é muito importante a presença dele, porque também já está sendo feito a dragagem do Rio Paraguai.
para que viabilize a navegação. E eu sempre tenho dito hoje que não é mais os rios que têm que se adaptar às embarcações. Com a tecnologia existente hoje, à disposição, é perfeitamente possível fazer com que essas embarcações se adaptem às condições dos rios. Então, por isso, essa dragagem é extremamente importante, bem como também o projeto que já está sendo desenvolvido para fazer o asfaltamento dessa área, dessa estrada que estamos implantando. É aproximadamente 70 quilômetros, 68 quilômetros, e com isso, então, poderemos pensar em viabilizar a questão da ZPE de Cassos, porque sem a estrada, sem a navegação, não tem como viabilizar a ZPE. Visitamos, inclusive, as obras da ZPE, que está sendo tocada pelo governo do estado de Mato Grosso. O ritmo está muito lento, mas eu acredito que o importante é que tem lá um contrato em execução, demore 1 ano a mais, 2 anos, mas que essa obra saia, porque tão logo fique pronto essa questão da estrada. E aí, até tivemos lá empresários também que apresentaram projetos de construção já de novos investimentos em termos de portos. Então, com isso, nós queremos dizer que esses 3 projetos devem receber atenção especial de todos os matogrossenses, e não apenas dos cacerenses, porque ele congrega o esforço do setor privado e do poder público para que se torne realidade no menor tempo possível e transforme essa região num dos mais efetivos polos de interesse social. A hidrovia Paraguai-Paraná já recebe obras de drenagem, como eu disse, e também barcos que lá já navegam. E, claro, está muito provado que é o meio de navegação que temos a possibilidade de ter uma logística a um custo muito mais barato. E, claro, com menor impacto e que pode contribuir significativamente para aumentar a competitividade dos nossos produtos no mercado interno e internacional, porque nós vamos poder levar os nossos produtos agrícolas e trazer os insumos, principalmente a ureia e outros produtos que têm possibilidade de vir por essa hidrovia. No caso específico da hidrovia Paraguai-Paraná, ela representa um grande impulso para a economia de Mato Grosso e vai proporcionar o desenvolvimento regional e um escoamento maior de grãos, gerando emprego e renda para a região. E a região de Santo Antônio das Lendas é muito propício para a construção de estações de transbordo de cargas, levando-se em consideração a sua geografia. Estudos do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, indicam que a hidrovia poderá escoar, a partir desta região, 14 milhões de toneladas de grãos, podendo chegar a 24 milhões na próxima década. Ao longo da hidrovia estão 5 países e 25 milhões de pessoas que poderão ser diretamente beneficiadas. Certamente, essa hidrovia, com a rodovia também, será um marco na logística de transporte aquaviário no Brasil. E para contribuir com o transporte de cargas até os terminais portuários, é que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte está fazendo, desde maio deste ano, toda a manutenção desses 68 quilômetros, da BR-174, entre Santo Antônio das Lendas e o entroncamento da BR-070, que agora ainda é de terra, mas poderá ser pavimentada, e para isso o DENIT já vem cuidando de todos os estudos. Quero dizer também que essa rodovia vai impulsionar ainda o turismo na região, que tem se destacado pela observação de onças, atraindo visitantes de vários países do mundo. Tenho destinado emendas para que a obra não sofra nenhum problema e possa avançar a passos longos. Ainda falando em rodovia, senhor presidente, quero registrar o trabalho também do DENIT na manutenção de toda a BR-070, entre Cuiabá e Cassos, e também entre Cuiabá até a cidade de Barra do Garças, na divisa. Tivemos visitando também esses trechos essa semana passada. A estrada está em plena condição de trafegabilidade, aliás, todas as estradas federais do Mato Grosso, José Cadávila, todas as estradas federais do Mato Grosso estão com contratos de manutenção, construção de algumas rodovias, como é o caso da BR-163, principalmente a duplicação do trecho de Rondonópolis até Cuiabá, sendo que o trecho de Jaciara até a Serra já foi entregue e da Serra até Cuiabá está num ritmo extremamente acelerado. E Rondonópolis a Jaciara também, a obra está sendo tocada dentro da normalidade. Ainda falando em rodovia, quero registrar o trabalho do DENIT na manutenção também da 158,
da 174, enfim, as travessias urbanas também. Esse é outro aspecto que estamos tendo muita preocupação, porque toda travessia urbana é um ponto crítico, é o local de mais acidente, é o maior local de confluência, por isso, então, a atenção que está sendo dada na construção e até com a iluminação das travessias urbanas que passam onde passam as BRs no estado de Mato Grosso, construindo viadutos, ciclovia, enfim, outras obras que podem melhorar o fluxo. A todos esses projetos, soma-se o da implantação, depois de 20 anos, da tão esperada, então, ZPE. Essa ZPE de Cáceres, ela tem já 240 hectares de área, onde poderão abrigar 230 indústrias, principalmente nas áreas do agronegócio e alimentação. Esse projeto também vai gerar empregos e impulsionar a economia na região. Certamente, esses 3 projetos representam o início de um novo ciclo de desenvolvimento do oeste de Mato Grosso. E, de minha parte, registro aqui o meu entusiasmo e o meu compromisso com essa que é uma das regiões mais bonitas do Brasil. Finalmente, senhor presidente, eu quero aqui fazer uma homenagem. Hoje, que é dia 11 de dezembro, quero registrar aqui dessa tribuna que um companheiro nosso, o senador, aliás, ele foi um político que passou por todos os cargos, o senador Júlio José de Campos, mais conhecido como senador, mas ele foi prefeito da sua cidade, muito jovem, foi governador de Mato Grosso, também extremamente jovem, deputado federal e senador da República, e hoje ele completa 71 anos de vida. Júlio é um dos principais nomes da política de Mato Grosso. Iniciou-se na vida pública como secretário de Obras e Viação Públicas em Várzea Grande, cidade pela qual foi eleito prefeito em 1972. A partir daí, Júlio Campos foi deputado federal, governador de Mato Grosso em 1982, na primeira disputa direta para o Palácio do Paiaguás, desde a vitória de Pedro Pedrocian em 1965. Também ocupou uma cadeira nesse plenário como senador. De forma póstuma, quero agradecer também aqui e homenagear a sua genitora, sua esposa, Isabel Pinto de Campos, falecida esposa do meu colega Júlio, que foi considerada uma das modelos de primeira-dama, ao se envolver fortemente em questões políticas e sociais do Estado. Isabel tinha uma forte opinião política e podemos dizer que foi parte inestimável na vida de Júlio Campos. Além dela, a sua irmã Doralice Silva Cardoso, que faleceu também neste ano. Também estendo aqui o meu abraço ao seu irmão, nosso companheiro aqui do Congresso Nacional, senador Jaime Campos, ele que também foi prefeito de Várzea Grande, foi governador do Estado, um companheiro na política e na luta pela melhoria do nosso querido Estado do Mato Grosso. E aí eu quero aqui também estender as minhas lembranças aos seus 4 filhos, Laura, Consuelo, Júlio Neto e a Silvinha, além de sua mãe, Dona Amália, que aos 92 anos é um exemplo de vivacidade e compromisso com a família. E para marcar essa data especial, divulgo o lançamento que acontece hoje do livro sobre a história do seu pai, Júlio Domingos de Campos, mais conhecido como Seu Fiote. O livro foi escrito pelo jornalista João Carlos Vicente Ferreira, ex-secretário de Cultura e ex-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, e se chama Seu Fiote, um homem de palavra. Nessa publicação, que será lançada hoje, às 19 horas, lá no Teatro da Assembleia Legislativa, no estado de Mato Grosso, o autor faz jus às conquistas do patriarca da família Campos e o retrata como o líder que era verdadeiramente. Não é à toa que, quase em toda a sua família, se aventurou de forma bem-sucedida no campo político, produzindo iniciativas públicas de muito reconhecimento público. O seu Fiote nasceu na divisa de Várzea Grande com Nossa Senhora do Livramento, em 9 de janeiro de 1917, e era, segundo corretamente escreveu João Vicente, um homem trabalhador, generoso, corajoso e prático, que buscava viver com os pés no chão e, por conta disso, construiu um grande império empresarial e um enorme legado político, demonstrando sua capacidade de reafirmar os princípios e valores de um homem de palavra.
Por ter vivido mais de 90 anos, seu Fiote transmitiu a toda a sociedade mato-grossense os valores do trabalho duro e da perseverança, já que começou por baixo, sendo um leiteador e auxiliar de balcão até formar o seu primeiro negócio aos 23 anos. Por isso, quero aqui homenagear e demonstrar o apreço desta casa pelo seu Fiote, por conta de sua liderança exemplar e defesa da democracia, da liberdade e do diálogo multipartidário. E, claro, em nome dos seus 2 filhos, que também já foram senadores da República aqui conosco, e o Júlio Campos, que passou por um momento de saúde muito grave, teve que fazer um transplante de fígado, mas que, felizmente, parece até que está rejuvenescido. Segundo ele, está pronto, inclusive, para voltar à vida política, ser candidato e ainda poder trazer muitas contribuições para o Estado de Mato Grosso. Ele que é um político que eu diria que é política na veia, 24 horas por dia, sendo um grande conselheiro, um grande orientador de toda a classe política do Estado de Mato Grosso. A ele e o Jaime Campos, fica aqui a minha homenagem em nome de toda a família Campos, a partir do seu pai, o seu Fiote.